Conquistar a alta performance sem perder o bem-estar. Será que é possível? Nesse podcast você vai entender que sim. Seja bem-vindo ao podcast Líderes Inabaláveis. Hoje você vai entender como equilibrar o seu bem-estar e a sua alta performance através da nossa convidada muito especial. Meu nome é Jaqueline Moraes, sou estrategista de inteligência emocional corporativa. E nesse podcast nós trouxemos líderes que são inabaláveis. Então, o que é um líder inabalável? É uma pessoa que olha para o ser humano e para a estratégia e faz essa união de olhar para a pessoa, olhar para a estratégia, olhar para o seu negócio e mesmo assim conseguir muitos resultados. Então, eu quero apresentar minha convidada muito especial. A minha convidada, ela é uma pessoa que me levou para o autodesenvolvimento. Vocês vão entender durante o podcast o porquê. Sou muito grata a ela. Então, a minha convidada é a Luciene. Ela é contadora, sócia do Geninho Contabilidade em Itapira, que conta com 3 sócios contadores. Essa sociedade se formou em 2020, atuando nos ramos contábil, fiscal, pessoal e societário. Atualmente, ela responde pelo DP, lidera diretamente 2 pessoas. Além de sua profissão, ela é instrutora de yoga, praticante de Tai Chi Chuan, e hoje a gente vai entender como manter o seu bem-estar mesmo sendo líder. Luciene, Lu, que é como eu gosto de chamá-la, Jaque. seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E ainda mais estar aqui no Líder Inabalável, meu Deus, quem me dera. Quem me dera, Jaque. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a lembrança, agradeço a oportunidade. Estou muito emocionada. Eu também. Obrigada. A gente fica assim, gente. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui as nossas perguntas. Então, quem você precisou se tornar para ser a líder que você é hoje? Conta um pouquinho. Poxa, Jaque, eu acho que quando você falou, né, da proposta do líder, eu falei, poxa, tem tantas pessoas que lideram centenas, dezenas de pessoas, e na verdade eu lidero uma equipe resumida, pequena, mas para pensar que nós somos líderes desde quando a gente decidiu ser mãe, desde quando a gente resolveu casar e ter uma casa, desde quando a gente cresceu e lidera a nossa própria vida, né? Sim. Então, assim, quem que eu precisei me tornar a ser? Na verdade, acho que eu precisei me desconstruir para ter meu bem-estar. Precisei tirar um monte de pesos, um monte de responsabilidades que às vezes eram minhas, Sim. às vezes não. E desconstruir todo esse suporte que a gente tem que ter de mãe perfeita, de profissional, de mulher e tal, para poder ter um pouco de equilíbrio, né? Sim. Eu acho que o yoga traz isso para a gente sempre. O Tai Chi e o yoga traz esse momento de tudo bem, vai acontecer, mas sempre volte para o equilíbrio. Sim. Então, eu acho que a palavra hoje seria equilíbrio. Buscar o equilíbrio. E como que surgiu essa junção da contabilidade com o yoga? Para falar um pouquinho, pessoal, a Lu foi a minha primeira professora de yoga, então foi ela que me apresentou o yoga, né? Eu sou professora hoje devido a ela, e por isso que eu queria muito trazer a Lu aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Essa junção da contabilidade, que é algo muito exato, para o yoga, que é algo muito humano. Como que surgiu isso? Bom, na verdade foi algo muito orgânico na minha vida, porque eu conheci o yoga, eu tinha 14 anos de idade, e foi a época que eu comecei a trabalhar também. Eu venho de uma família de contadores, onde meu pai era contador, meus tios, meus primos, casei com um contador. Olha. E então eu venho desse mundo do contábil. Sim. E é um mundo que eu amo, que eu aprendi no autoconhecimento depois, desenvolvendo tudo isso, eu entendi que é um mundo que eu gosto. Eu gosto de lidar com o que eu lido. Eu nunca pensei de ter outra profissão, nunca me veio assim, gostaria de ser outra coisa. Não, sempre, embora é uma loucura, uma rotina super assim, aleatória, porque são muitos clientes, é muita demanda de coisas. Não é uma demanda linear. Eu não trabalho para um segmento só. Então, ao mesmo tempo que estão falando de convenção coletiva do comércio, estão falando da indústria, estão falando do serviço, e daí estão falando já de processo trabalhista, depois já estão falando de imposto, e depois... Então, assim, eu aprendi
E o yoga veio nessa mesma época. Então, foi algo muito orgânico. Eu tive uma base filosófica, né, que o yoga trouxe, e uma base profissional que já era de talvez influência, eu não sei. Pode ser influência da família, mas que eu permaneci. E é o que eu gosto de fazer. Olha. E hoje em dia, como que você descreve o seu estilo de liderança? Trazendo essa parte da contabilidade, essas exatas, mais do yoga, essa parte humana. Como que você lidera? Hoje eu entendo que é em busca desse equilíbrio. Sim. Então, assim, quando eu estou muito focada, muito no exatas, eu preciso inverter esse yin e yang. Então, o yoga, o tai chi me traz essa inversão de polaridade. Então, isso eu fui aprendendo, assim, como viver mesmo. Sim. Então, é essa polaridade que eu preciso. Gosto das terapias também. Comecei a estudar medicina chinesa, gosto dessa área, gosto de pessoas e gosto dos números. Dos números. Mas olha que junção maravilhosa. Sim. Né? Porque hoje eu olho para trás e vejo esse equilíbrio. Sim. Porque senão, se ficar muito em um só, eu acho que a balança desequilibra. Sim. E conta um pouquinho para o pessoal como que a gente consegue ter o equilíbrio entre as adversidades que a gente tem no dia a dia. Igual você falou, tanta coisa que aparece, fora ser mãe, fora tudo isso. Como que a gente consegue ter esse equilíbrio? Olha, já que eu penso que é assim, volta para o autoconhecimento, né? Quem é você? O que você gosta de fazer? O que tua alma gosta de fazer? E daí fazer pequenas pausas, né, na tua rotina para poder praticar tudo isso. Então, hoje acordei de manhã, fiz a correria com a Maria, leva para a escola, fui trabalhar e não sei o quê. E à noite vou dar aula de yoga, encontrar com aquela energia do pessoal. Então, é isso. É corrido? É corrido. Mas, chega no final do dia, é gratificante, porque houve aquele equilíbrio, nem tão yin, nem tão yang. E eu acho que é isso que faz. Cada um tem que encontrar o seu ponto, né? Tem gente que gosta de correr, eu não gosto. Tem gente que gosta de andar de bike, eu não gosto. Tem gente que gosta de ir na academia. Sim. Tem gente que gosta de... Enfim, tem tantas coisas para fazer, né? Então, acho que cada um encontrar isso consegue dar uma equilibrada nisso daí. Tem vários... Também tem vários treinamentos que dá para fazer. Tem várias... Tudo voltado para o autoconhecimento. Porque é o desassociar daquele problema, não trazer para si. Sim. Porque senão, se eu trouxer para mim todos os problemas dos clientes do escritório, como que eu faço? Sim. É o estar presente, auxiliar, mas não trazer para mim, né? Porque senão absorve demais. Então, é sempre autoconhecimento. E é colocar isso no dia a dia. Porque o que as pessoas fazem? Fica naquela loucura do dia, você vai trabalhando, na hora que vê, você não fez nada para você só trabalhou. Você trabalha em casa, você trabalha no seu trabalho, e você não tem um tempo para fazer o que você gosta, o que te relaxa, o que é bom para você. Sim. Então, a gente ter esse equilíbrio, né? É interessante, hoje eu não tinha tempo também para fazer a minha prática, parei 5 minutos. Não, vou fazer 5 minutos. Parei, fiz a minha prática, respirei, falei, não, agora eu vou. Porque às vezes não dá tempo também da gente fazer isso. É dito que a mente humana, a constância é muito mais eficiente do que a intensidade. Então, nem se for, eu não consigo sentar e respirar. Mas coloque uma roupa que você costuma usar, senta, respira uma vez e levanta. A tua mente já vai absorver aquela, como se tivesse ocorrido uma prática. Sim. E o importante é criar essas âncoras, né, Jaque? Sim. Porque daí a tua mente, durante o dia, ela lembra que você cumpriu. Porque senão você já fica com uma mente de derrotado, né? Que é aquela coisa, levanta, já arruma a tua cama. Já vai levando em ordem, porque a tua mente já vai ordenando o seu dia. Isso funciona muito. Então, daí nem se for, eu me propus a fazer meditação. De quanto? 10 minutos. Hoje não deu. Mas senta, só senta no lugar, fecha o olho, respira, levanta e sai. Mas faz. Sim. Faz toda uma diferença. Faz. E até fisicamente. Sim. Porque muitas vezes a gente não respira. Exatamente. Você puxa o ar e você segura, fica um tempo sem soltar o ar. Ou você solta o ar e fica um tempo sem respirar. Quantas vezes você já sentiu isso? Daquela batedeira, né? Sim. Falta de ar, ansiedade. Por quê? Porque a gente não respira.
Uma coisa simples que está no nosso corpo. É uma tecnologia já natural. Natural. O nosso corpo é perfeitamente suficiente para resolver todos os BOs. Isso. E a mente que comanda tudo isso. E daí a prática da respiração, eu acho que é a que comanda tudo. Sim. Porque através da respiração a gente sabe que consegue controlar o próprio batimento cardíaco, consegue controlar, dar um certo direcionamento para as próprias emoções, né? Numa discussão, a hora que você está mais enérgica, se você conseguir lembrar, parar, silenciar e respirar umas 3 vezes, Nossa. a mente clareia, você consegue conduzir aquilo, talvez sair, né, de um embate aí e depois não ficar com arrependimento, né, de agir por impulso. E até falando sobre isso, como que você entende que os líderes podem começar a inserir essa prática do yoga, da respiração, do equilíbrio mesmo? Porque aqui a gente está falando de bem-estar. Como que eles podem começar a inserir isso no dia a dia? Então, talvez procurando mesmo essa prática do respirar, esse momento do pequenas pausas no dia para respirar conscientemente. Tipo, vou beber uma água, antes de beber, faz uma respiração. Estou no momento onde está muito sufocado, se for possível, já fiz várias vezes, é porque no meu trabalho é possível. Levanta um pouco, alonga, né? Respira. Caminha um pouco. Se você tiver condição de ir num lugar, de olhar uma árvore, uma natureza, aí sua mente já entende também. São pequenas coisas, porque não dá para pegar todo dia e falar que 1 hora você vai fazer, porque você vai se boicotar, vai ficar com aquela sensação pior ainda, né? Mas, assim, é criar esses pequenos minutos durante o dia onde você permite tomar um cafezinho, trocar uma palavra, né, de aleatória com alguém. Eu chamo isso de pausas inteligentes. Exatamente. É uma pausa que nós precisamos, a nossa mente precisa fazer esse movimento. Sim. Então... E você, né, na contabilidade, você tem contato com muitos líderes também de outras empresas. Muitos líderes. O que você percebe que tem em comum dos líderes que têm exaustão? O que você percebe? É a sobrecarga de responsabilidades e a dificuldade de delegar, né? Então, daí você acaba pegando para si e acaba não delegando tanto. Talvez por não ter um pessoal, vamos dizer assim, competente para aquilo, mas às vezes parte muito de uma premissa de um pré-julgamento, né, Jaque? Às vezes você acha que a pessoa não é, mas não deu nem oportunidade também. Sim. Então, assim, é o autoconhecimento de novo, é você se perceber como exausto, você perceber a tua equipe. Hoje em dia, às vezes a equipe também está exausta, né? A equipe está exausta porque eu acho que, assim, o líder, ele lidera não só a equipe, ele lidera um ambiente, né? Ele produz o ambiente. Então, isso é externado, não fica só em você. Então, um ambiente bacana traz um ambiente produtivo. Com certeza. E permitir também essas pequenas pausas, pode ser também alguma coisa, mas normalmente o que a gente percebe é um excesso mesmo de excesso, uma sobrecarga de responsabilidade, de tarefas, por vários motivos. Alguns muito válidos, claro, e alguns mesmo por não se permitir dar esse espaço para o outro, confiar, sei lá, muitas... E às vezes a gente se incomoda com o outro porque o outro faz o que eu queria fazer. Também. Então, às vezes você tem um colaborador que ele, não sei, ele tem o tempo dele para fazer as coisas, por exemplo, e você não quer. Hoje existe a análise comportamental. Nossa, é maravilhoso, porque às vezes a pessoa é ótima num negócio que ela não está naquele cargo. Sim. É só fazer um ajuste, né? Então, e o ouvir, né, Jaque? Tem que o observar e o ouvir. Eu acho que é muito importante também. Você consegue tirar muitas informações da equipe, né? Porque você percebe, uma é mais faladeira, outra é mais quieta, um é extrovertido, outro é introvertido, né? Então, isso também dá conflitos no ambiente de trabalho. Muito.
Porque são pessoas diferentes. Quem é igual? Nem a gente é igual o tempo todo. Não tem. Então, é essa diversão, é criar esse ambiente de expectativas positivas, né? O que eu vou encontrar hoje no meu ambiente de trabalho? Como que eu vou aprender com as pessoas que são diferentes de mim? Porque eu aprendi muito. Muito. Se abrir para aprender com o outro. Exatamente, é escolher o caminho do aprendiz. E isso torna tudo mais leve. Sim. Isso também torna mais leve, né? Porque você tira o peso de quando você olha para outra pessoa e já faz o julgamento, já condena, né? E às vezes a empatia também faz muita diferença. Porque todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser ouvido, sim, todo mundo precisa. Todo mundo precisa desse movimento. Precisa. E é muito também a gente observar o colaborador, porque muitas vezes nem ele sabe o potencial que ele tem. Exatamente. Quantas pessoas não se percebem? E o líder é uma pessoa que pode trazer esse movimento para as pessoas. Sim. Porque a gente tem que... A gente quer produção. E não tem como. Produção, por mais que seja máquina, não tem um lugar... Eu não conheço um lugar que seja 100% máquina. Sim. Então, quando fala em produção, a gente está falando de pessoas. E quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres racionais, cheios de problemas relacionais, emocionalmente afetados. Então, é uma loucura mesmo. E a gente aprende a todo momento, né? Com a experiência do outro, sim, com a vivência do outro. E até mesmo falando um pouquinho sobre esse movimento de se desenvolver. Eu sei que você faz bastante treinamentos, você se treina muito. Gosto. Gosta muito. O que você percebe de diferença em você depois que você se treina, você se busca autodesenvolvimento, faz cursos? O que você percebe? Eu percebo, o que eu mais percebo é a escuta. Para mim, o fato do escutar, como é que a comunicação é importante. Então, para mim, hoje eu entendo assim, até olhando para a minha vida mesmo, para trás, os momentos que eu tive de perrengues, foi por falta de comunicação, falta de objetivação, sim, sabe? Jaque, o que você gostaria de mim hoje? É tão simples, mas é complexo, porque é muito raro quem faz isso. Sim, nossa, então, com certeza. A empresa falar o que eu gostaria do funcionário, o que eu espero, qual é a performance que eu espero, né? E dar esse feedback, e isso ajudaria bastante. E nas nossas relações também, né? O que eu espero do meu filho, o que eu espero né? É diferente, você tem você olha para um lugar diferente do que agir por agir e ficar assim, será que eu estou agradando? Será que era isso? É a mesma coisa, você vem aqui, se eu não sei o que você quer que eu falo, eu vou começar a falar de planta aleatório. E daí você vai falar, não cumpriu com o objetivo, né? Então, nada como... Acho que a conversa, essa coragem de sentar, esclarecer e conversar, e a escuta, né? Que a gente quer sempre falar. E quer ter razão. E até mesmo a gente perguntar para o outro, o que você quer de mim? Exatamente. E o líder, ele pode estimular isso no colaborador também. Trazer isso como uma cultura. Exatamente. Que seria a cultura do feedback. Do feedback. Fazer a cultura do feedback, com certeza. Trazer até mesmo para o seu colaborador pedir feedback. Sim. Não é? Porque às vezes a pessoa também está insegura, o colaborador está inseguro. E ele fica achando que você está achando uma coisa dele. Sim. E aí ele muda o comportamento e você não sabe por que ele mudou o comportamento. Achismo que está na mente dele, que não tem nada a ver. Só que isso fica por quanto tempo na cabeça da pessoa? E as pessoas, elas têm uma tendência geral, assim, de generalizar, distorcer e omitir. Então, cada um tem a sua vivência. Sim. E cada um conta uma versão. E tá tudo certo. Não tá errado. Sim. Então, assim, observar tudo isso, entender, ter empatia. Então, dos treinamentos eu tiro muito isso. O quanto eu preciso aprender a escutar, sempre a escutar, sem me envolver com a história, às vezes. Você não pode ter envolvimento emocional, às vezes. Você não pode trazer pro coração, né? Como diz. Porque... Levar pro lado pessoal. Trazer pro lado pessoal.
Então, é o desafio. É um grande desafio. É uma constância que nós precisamos ter, até mesmo para a gente começar a se cuidar. Sim. Porque se eu não estou bem, eu não consigo deixar as pessoas bem também. Aquele líder que chega irritado, bravo, porque aconteceu alguma coisa em casa. Quando o gestor chega, todo mundo percebe como ele está. Sim. Na parte de comportamento. Sim. Não é? E não é que é pra gente ser perfeita, mas não falo isso, mas a gente também tem que ter esse movimento de se perceber, de conseguir ter essa inteligência emocional, tá? Como que eu tô hoje? Então, como que eu vou estar no meu trabalho hoje? O que as pessoas precisam de mim? Sim. Qual será o meu comportamento com essas pessoas? Eu costumo, assim, como é poucas pessoas, né, na sala, eu costumo, assim, o dia que eu não tô bem, elas já percebem e eu já falo, olha, não é nada pessoal, Ótimo. hoje eu não tô legal. Então, assim, o que é poupável, me poupam, o que precisa resolver, resolve, e no outro dia passou. Passou a quizira. Sim. Gui, não é nada pessoal, mas eu acho que nada como comunicar. A comunicação. É comunicação, eu acho que hoje em dia é a base. Sim. Porque hoje, ainda mais no departamento que eu trabalho, a gente tem muito conflitos entre empregados e empregadores. E quando você ouve um fala uma coisa. E quando você ouve outro, o outro fala outra. Então, mediar tudo isso daí requer muita escuta, muita observação, chegar num ponto em comum, né? Para poder fluir ou rescindir numa boa também, Sim. né? Porque ninguém... Né? Ninguém quer demandas, ninguém quer Sim. discussões. E como que você faz para ver de fora essas situações, para você não entrar e não levar isso para você? Como que você faz esse movimento? Jaque, eu vou falar para você. Eu acho que um treinamento assim que eu acho que para a liderança pessoal é imprescindível é a programação neurolinguística. Você aprende, é técnica. Sim. É técnica de desassociação. Às vezes consegue, claro, às vezes não consegue, às vezes a coisa tá mesmo embolada, mas é a técnica, é você ter consciência, é autoconhecimento mesmo. Falar assim, não, peraí, eu não posso me envolver com isso. Você, tá acontecendo alguma coisa ali, como que eu vou chegar? Eu vou chegar gritando junto? Não. Vou chegar oferecendo um copo de água para cada um, com uma cara de feliz. Sim. Eu chegar a mudar de assunto e trazer todo mundo, né? Que na neurolinguística fala em rapport, então a gente traz todo mundo para um assunto em comum, apazigua tudo, baixa as energias e continua para ver o que vai resolver. Mas é sempre no caminho do autoconhecimento. Sim. Você tem que se conhecer, você tem que saber que o teu coração, que a tua respiração mudou, que o teu coração está acelerado. Agora não é hora de falar. Não é? E essa é muitas vezes a dificuldade da gente mesmo, de todo mundo, de se perceber. A hora que você vê, já foi. Sim. Já falou. E depois arrepende. E depois se arrepende. E depois não adianta pedir desculpa, né? Depois que a pessoa ouviu, não tem como desouvir. Resolver. E por isso que é importante que a gente está trazendo para vocês aqui desse autocuidado constante, diário. É um treino, né? É um treino, porque se você tem isso, você vai ter mais facilidade de se perceber. Sim. Porque você está treinando a sua própria escuta. E está treinando o inconsciente, né? Sim. Porque existe o consciente competente e existe o inconsciente competente também. Quando você consegue essa competência do inconsciente, daí já incorporou. Já incorporou. Daí é só alegria. Sim. E no seu dia a dia, como que você faz para ter esse controle das suas emoções? Você estava falando hoje que você parou, como que você faz esse movimento? Já que dia a dia é encontrar esses pequenos momentos aí de se perceber, falar, olha, nossa, eu tô cansada, tô olhando demais pro computador, preciso esticar um pouquinho, e pequenas pausas. E se for para levantar um pouquinho e buscar uma água, né? Eu acho que são pequenas coisas e depois inclui alguma atividade que você goste, um hobby. Sim. Que preenche aí, né? Pode ser com a família, pode ser individual, que também é bem importante. Porque às vezes a gente precisa do momento, né? Então eu sou assim, como eu falo muito, eu converso muito, eu tenho que estar interagindo quase que o tempo todo, né? Sim. Conversando com o cliente, com o funcionário, com todo mundo. Eu acho que o meu momento assim é a hora que eu consigo chegar em casa e ficar quietinha, sem falar nada. Sabe, esse momento, nem se for 5, 10 minutos, sabe, sentir esse de volta para casa, esse silêncio, aí prepara a rotina para dormir.
Daí a gente sabe, né? O dia que dá tempo, faz um chazinho, vai desacelerando aos poucos. Às vezes não dá, às vezes dorme no sofá mesmo e tá tudo bem. Autocobrança, né? Tô treinando muito essa autocobrança aí de deixar o chicotinho um pouquinho de lado. Você fez um story super legal essa semana falando sobre o vitimismo, né? Muito. Então, isso é super importante também, né? E o chicotinho a gente tem na mão todo tempo, a gente se cobra demais. E isso traz uma exaustão, acho que maior do que o trabalho. Sim. Porque a gente É a a mente. E a gente está se comparando, né? Sim. A gente sempre está modelando o outro. E às vezes positivo ou negativamente, né? Eu posso modelar uma pessoa totalmente irritada. E daí eu chego irritada e eu acabo pegando esse comportamento, né? Que nem é você. Nem é você. E hoje foi muito interessante porque a minha mente ficou, nossa, eu tenho isso, eu tenho podcast, eu tenho isso, tenho aquilo para fazer. Eu queria ter fazido mais prática do yoga hoje, mais tempo. Aí eu fiquei, Jaqueline, calma. Calma, tá tudo bem. Então, hoje em dia, eu já tenho esse discernimento de entender o que é a minha mente falando, e o que sou eu. Né? Então, ter essa pausa dos pensamentos. Peraí, calma, tá tudo bem, vamos respirar, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vai dar tempo. E a gente criar esse hábito de conversar com a gente mesmo. Nossa, é imprescindível isso. Na PNL, a gente fala que a gente conversa com as partes nossa. Sim. A gente tem um monte de partes, umas estão congruentes, outras não. E a gente precisa ouvir. Parar para ouvir, é esse silêncio. E ter coragem, né? Porque às vezes você vai escutar. Você mesmo vai se escutar coisas que vai te puxar a orelha, né? E melhor a gente do que o outro vir falar. Exatamente, exatamente. E Lu, conta um pouquinho pra gente do Geninho, para quem quiser saber mais, como que faz. Bom, nós somos um escritório contábil, né? E a gente atende todos os ramos, então estamos lá. Eu estou no departamento pessoal, a Lari fica no fiscal e contábil, o Júnior fica no societário. E nós estamos em Itapira, na Rua da Penha, número 18. Temos também a parte de seguros, né? Que está com o Fernando. E o dia que quiser passar por lá, conhecer, todo mundo super bem-vindo, bater um papo, tomar um café. Ótimo. Ir lá conhecer a Lu. Ir lá conhecer eu pessoalmente. Bater um papo, que eu adoro. Um papo. Adoro. E a gente vai colocar aqui também para vocês o contato, quem quiser entrar em contato, saber mais. E vocês fazem só de Itapira, não? Região? Não, faz região. Hoje em dia, com o digital, dá para atender várias cidades. Sim. A gente dá foco no estado de São Paulo, tá? Porque daí, legislação fora do estado, a gente já... Daí, dependendo do estado, compensa, às vezes, pegar do próprio estado por causa de legislação diferente estadual. Mas, também, se precisar fazer algum bate-papo, perguntar uma dúvida, uma cotação, sei lá. Estamos à disposição. É um prazer. E do yoga também, quem quiser fazer aula do yoga também. O yoga, a gente tem um grupo já há 15 anos, lá no Luiz Gonzaga, um centro espírita que cede para nós um espaço super gostoso. E lá em Itapira também, as aulas são gratuitas, a gente pede só uma contribuição para o próprio centro, né, que reverte para a parte assistencial. E está todo mundo super convidado para praticar Hatha Yoga. E para a gente finalizar, você tem alguma mensagem, algo que você quer trazer para o pessoal, para os líderes? Olha, eu acho que os líderes cansados descansem. Os líderes que têm esse autocobrança, solta um pouco o chicote. Respirem, respirem, respirem. É o primeiro ato que a gente faz quando nasce e é o último quando a gente parte dessa vida. Então, é a importância da respiração. E encontrem o seu hobby, encontre aquilo que faz bem para a tua alma. Eu acho que isso traz equilíbrio. Ótimo. Muito feliz. Já que eu que agradeço. Nem doeu. Não, foi ótimo, tá vendo? Passou nervoso. Rápido. Pessoal, então eu quero agradecer a presença de você aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode colocar no comentário que a gente vai respondendo para vocês. Quero agradecer demais a sua presença. E agora você entendeu como encontrar esse equilíbrio,
né, da alta performance e do bem-estar. Obrigada e até o próximo episódio.